E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aí sobre dois principais métodos de inteligências artificiais, um principalmente voltado para problemas de regressão, problemas contínuos, e outro para problemas de classificação, né? E sem mais delongas, vamos lá começar. Hoje a gente vai estar falando aí sobre, primeiramente, a regressão linear, né? Que nada mais é do que uma técnica que você modela a relação entre diferentes pontos e diferentes variáveis de forma que você busque aproximar ao máximo uma reta desses valores, como mostra a imagem aqui. Então, basicamente, pensando num espaço multidimensional, o que a gente estaria tentando fazer é criar alguma equação aqui e aí a gente teria fazer uma equação, né, y igual a x vezes os pesos mais um valor de bias. E o que a gente principalmente quer aprender aqui é quais seriam os valores de peso e bias que reduzissem, né, que aproximassem uma reta que meio que chegasse mais perto de todos os pontos, né, que reduzisse a distância entre todos os pontos. E aí a forma mais fácil da gente fazer isso, obviamente, é usando, nossos modelos de inteligência artificial. A gente usa geralmente uma função de perda chamada a função dos mínimos quadrados, que é muito parecido com a L2 que a gente viu, que é basicamente dividir o número de variáveis, pegar, né, fazer a somatória da diferença entre o valor que a sua predição faz, né, o seu valor de xw mais b para um valor x e b arbitrários, e aí você calcula a diferença do ponto que você está objetivando alcançar, né? E aí você tem uma diferença de distância, você pega e coloca essa diferença de distância ao quadrado e soma esse quadrado com todos os seus outros pontos. Depois você divide pelo número de pontos. Aí você consegue, né, o erro quadrático médio. E aí a gente pode usar muitas formas de fazer isso, mas o grande lance é que essa função de perda em específico e regressões lineares elas são funções convexas, ou seja, elas têm uma equação fechada já para alcançar o mínimo global, que é o que a gente busca em toda a inteligência artificial, né? Alcançar o mínimo global. O ponto em toda uma equação de perda que reduz ao máximo, né, o valor do erro. Essa equação fechada, né, ela define o peso como sendo, né, o vetor de entrada transposto vezes ele mesmo, esse valor invertido transposto novamente vezes o valor de saída esperado. E aí isso pode ser resolvido tanto para os pesos quanto para o bias também. E, né, se a gente conseguir carregar tudo isso na nossa memória RAM, né, na nossa memória do nosso computador, a gente consegue resolver isso sem precisar fazer iterações em batches ou alguma coisa do tipo. O problema é justamente que isso nem sempre é possível, né? Porque a depender do tamanho da sua base, você vai ter problemas um pouco grandes, principalmente de computação, quando você tiver que inverter essa matriz, né, de x transposto vezes x, e principalmente, né, quando você carregar toda a sua base de dados na sua memória, né? Não só você tem problemas de computação, de inversão de matriz, mas você também tem problemas de carregar todos os dados, né? E aí acaba que às vezes usar um gradiente descendente ou um gradiente descendente estocástico acaba sendo uma alternativa muito utilizada para fazer essas contas, né, de peso e de bias. Então, basicamente, é isso aqui que faz a regressão linear. Você traça uma reta que minimiza a distância entre os pontos da sua base de dados. E aí agora a gente vai para um classificador, ou, né, como é mais conhecido como a regressão logística. A regressão logística é uma rede neural muito simples, né? Ela só tem uma camada e uma função de ativação não linear. E ela geralmente serve, né, para você fazer classificações binárias, ou seja, classe 1 ou classe 2. A gente usa basicamente uma função de ativação sigmoide e um neurônio normal que faz as operações lineares a partir da entrada. O que a função sigmoide faz, né, como eu já falei no vídeo sobre funções de ativação, é justamente ela pega ali o valor, né, os logits que gerou a equação linear dos pesos vezes as entradas e transforma isso numa função de probabilidade, né, e reduz os valores para valores
entre 0 e 1, que vão representar meio como se fosse uma função de probabilidade, uma probabilidade. Aí, né, com essa probabilidade, a gente estima, né, um erro usando o BCE, ou a entropia cruzada binária. E aí, novamente, né, como todo problema de inteligência artificial, nosso objetivo é reduzir esse erro ao máximo. Né? Então a gente vai adaptando nosso bias e nossos pesos para reduzir esse erro ao máximo acerca das nossas estimações. E aí, como que a gente define as classes? Né? A gente vai ter pontos que vão estar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, saturados, mas vai ter pontos também aqui que vão estar entre, por exemplo, aqui menos 5 e 5, né? Vão ser pontos mais intermediários que não vão ter, né, uma probabilidade tão alta. Bom, basicamente o que a gente faz, a gente define, né, um limite e fala, se for maior que tal valor, então é dessa classe, se não, é dessa outra classe. E aí é bem simples, né? Aqui tem uma estrutura, né? Você tem um bias aqui, você tem os valores de entrada, você soma a multiplicação desses valores pelos seus pesos, aplica a função de ativação e aí você vai ter uma probabilidade. Aí você usa a função de perda para fazer toda o backpropagation e é bem simples na real. Você consegue fazer um pequeno classificador já. Então, basicamente, era isso que eu queria falar hoje, falar nesse vídeo. Só apresentar mesmo as dois principais classificadores, os mais simples que existem, tanto para problemas de regressão quanto para problemas de classificação. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui!